Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Felipe, estudante do Instituto Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim. Estarei iniciando nossa apresentação da disciplina de empreendedorismo sobre o tema o Índice de Capital Social Empresarial na área de livre comércio de Guajará-Mirim, Rondônia, uma análise a partir da teoria do desenvolvimento endógeno. Artigo publicado por Fábio Robson Cavalcante e Emerson Araújo Alves. Informações adicionais. Nosso grupo é composto pela Ana Beatriz, a Ana Gabriela, a Elka Victoria, a Esther Melo, Luiz Felipe, quem vos fala, Vinícius Guimarães. Nossa turma é o terceiro Biotecnologia Matutino. Nosso professor da matéria de empreendedorismo é Everton Cândido Luiz, no qual propôs essa atividade. Então, como o primeiro tópico das perguntas a serem respondidas a partir do artigo, nós temos qual o primeiro processo econômico desenvolvido na região de Guajará-Mirim. O início do artigo já deixa claro que esse processo foi a borracha, o ciclo da borracha. Toda a dinâmica, toda a metodologia e todo o desenvolvimento que foi feito, seja ele um desenvolvimento social, um desenvolvimento histórico, um desenvolvimento econômico e principalmente o desenvolvimento industrial que foi dado na época à borracha. Como nós temos aqui a etapa 1, que foi a borracha. A borracha ela proporcionou essas novas metodologias e todo o contexto industrial que temos agora em Rondônia. Posteriormente, na verdade, colaborando com o ciclo da borracha, nós tivemos a estrada de ferro, que possibilitou toda a dinâmica ou toda a logística para a distribuição dessa matéria-prima. E mais recentemente tivemos a BR-364, que já possibilitou a dinâmica e a logística nos desenvolvimentos atuais da indústria rondoniense, seja ele agropecuária, a, a indústria ou o desenvolvimento mercantil. Como terceiro tópico, bem breve, nós temos quais as cidades que pertencem à mesorregião leste rondoniense e Madeira Guaporé. Na região leste rondoniense, onde vocês podem ver no mapa, nós temos as seguintes cidades: Ariquemes, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Cacoal, Vilhena e Colorado do Oeste. Já na região Madeira Guaporé, nós temos Porto Velho e Guajará-Mirim. Agora os meus colegas irão dar continuidade ao desenvolvimento dos tópicos e iniciando e se aprofundando no desenvolvimento do trabalho. Bom, logo na introdução do artigo, diz que a formação histórico-cultural do estado de Rondônia sofreu grandes mudanças. Uma foi a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e a outra aconteceu na mesorregião leste do estado, que foi a construção da BR-364, que antigamente era conhecida como 029. E isso ocorreu devido à política desenvolvimentista do governo militar de apoio ao agronegócio, agropecuário. Então, isso possibilitou a ligação da Amazônia Ocidental com o centro-sul do país, que alavancou a colonização agropecuária na mesorregião leste do estado, que engloba Vilhena, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Colorado do Oeste e Cacoal. Bom, no artigo são comentados sobre 3 principais assuntos e eu vou falar um pouco resumidamente sobre eles. O primeiro deles é o capital social. De acordo com o artigo, ele conceitua capital social como, abre aspas, a força motriz que permite engendrar a dinâmica econômica local, desencadeando com isso o desenvolvimento endógeno. Em outras palavras, e em um âmbito mais empresarial, capital social ele é o valor que os sócios ou acionistas estabelecem para a sua empresa no momento de abertura. É a quantidade bruta que é investida e necessária para iniciar as atividades de uma nova empresa. E isso é feito considerando o tempo em que a empresa ainda não vai gerar lucro suficiente para se sustentar. Outro tema importante tratado é o desenvolvimento endógeno. Esse desenvolvimento ele é uma forma específica de desenvolvimento econômico, que depende principalmente da mobilização de recursos internos de cada território.
Esses recursos endógenos, eles englobam recursos naturais e matérias-primas, a capacidade de inovação, as produções locais específicas, por exemplo, a agricultura, artesanato, a indústria local, e os fatores de atração para a economia turística e residencial. Então, o desenvolvimento endógeno é um desenvolvimento que depende única e exclusivamente dos recursos presentes no território em questão. Outro tema tratado, que é o tema central do artigo, é empreendedorismo, que é um tema que é mais simples de conceituar, a disposição ou capacidade de idealizar e coordenar e realizar projetos. Além disso, também de realizar e projetar mudanças em empreendimentos já existentes. Um exemplo de desenvolvimento, um empreendimento ou um desenvolvimento empreendedor é, por exemplo, delivery. Aqui em Rondônia, a gente poderia acatar delivery de açaí, que é um produto muito consumido aqui e que normalmente as pessoas se deslocam de suas casas para consumi-lo. No caso de uma pessoa ou um empreendedor ou um grupo de pessoas que quer investir nesse empreendimento, mas não tem um capital social necessário para construir uma infraestrutura, elas podem começar, o pontapé inicial pode ser um delivery de açaí, por exemplo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Gabriela e eu vou falar um pouco sobre o tópico 5, que é qual o objetivo do estudo de Cavalcante e Alves 2012. Então, esse estudo, ele é derivado de uma pesquisa feita sobre a desigualdade regional em Rondônia. Como todo mundo já deve saber, o título desse artigo é O Índice de Capital Social Empresarial nas áreas de livre comércio de Guajará-Mirim, Rondônia. Uma análise a partir da teoria do crescimento endógeno, do desenvolvimento endógeno, desculpa. Então, basicamente, esse estudo ele visa mostrar o índice de capital social e empresarial na cidade de Guajará-Mirim e também descobrir qual a relação entre esse índice de capital social e a realidade municipal. Tá, mas de acordo com o Barqueiro, como é que esse desenvolvimento endógeno ele pode ser feito na região de Guajará-Mirim? Primeiramente, para ele, o crescimento endógeno ele tem duas dimensões. A primeira é econômica, onde a sociedade empresarial ela se organiza de forma a tomar atitudes de maneira mais producente possível, ou seja, vai analisar os fatores mais produtivos e tê-los como base para suas decisões. E a segunda dimensão é a social. Ela é guiada por instituições que têm valores, que têm costumes, e ela vai ser a base para a forma de como esse desenvolvimento vai se dar. Então, basicamente, em Guajará, nós o que temos que fazer? Juntar essas duas dimensões, porque além de estar em um local bastante produtivo, também estamos em um local bastante rico em fatores culturais. Agora, partindo para a metodologia, foram aplicados 51 questionários e as dimensões desse índice de capital social empresarial foi medida com base nas dimensões grupos e redes, confiança e solidariedade, ação coletiva e cooperação, informação e comunicação, coesão e inclusão social e empowerment. Bom, com base nesses dados foram feitos um índice que deu origem a um gráfico que o Vinícius vai explicar no próximo segundo. Bom, eu sou o Vinícius e fiquei com o tema 9 do nosso seminário, que é a pergunta que é para fazer uma síntese do gráfico a seguir. O gráfico ele é dividido em 6 tópicos. E bom, o que eu entendi desse gráfico? O gráfico ele inicia de 0 a 1 e foi uma pesquisa feita com várias pessoas. Que eu acho que ele quis adequar o grupo onde cada pessoa tem sua ação social no meio de mercado de Guajará-Mirim. Como, por exemplo, o grupo e redes ficou com 0,539. E eu acho que o que mais importante desse gráfico que a gente tem que entender é a ação coletiva de cooperação.
que a ação coletiva de cooperação foi um dos números mais baixos do gráfico e é uma das coisas mais importantes que vai fazer impulsionar o mercado de Guajará-Mirim. O que eu não concordo com o estudo? Bom, eu acredito que eu não concordo com o estudo